Fala Flá, seu canal Rubro Negro Raiz, terça-feira. Galera, ficamos esses dias aí sem esse bate-papo, né? Sem pré-jogo, sem pós-jogo. Aconteceram algumas situações que me impediram da gente ter nosso bate-papo diário. Então vou trazer hoje vai ser um vídeo para trazer algumas coisinhas que eu deixei de falar, né? Alguns assuntos que talvez muitos já saibam, mas vou trazer com a minha visão. E as notícias de hoje, beleza? Então vamos trocar, vai ser um papo rápido, bem rápido. E vida que segue, vamos continuar aí na força. Para isso, claro, preciso contar com você, preciso contar com o seu like, preciso contar com a sua inscrição. Sem isso, não tem como crescer, não tem como continuar, não tem como investir, não tem como fazer a coisa melhorar. Então, preciso muito, você que está me assistindo, você que sempre me assiste, você que sentiu falta aí dos vídeos do Fala Flá nesses dias, dá um like. Antes do vídeo acabar agora, já vai lá dar o like, se inscreve no canal, fortalece para que a gente possa continuar aí na luta e mantendo aí o canal, beleza? Bem, algumas coisas aconteceram, vou passar bem rápido por alguns assuntos. Primeiro, Flamengo e Atlético Paranaense, né? Um jogão, 1-1, um jogo onde o Flamengo foi totalmente remendado, tinha uma porrada de jogadores titulares, jogador ainda se machucando, enfim, dentro da casa dos caras, né? Que não é fácil, em condições normais já não é fácil, imagine nessas condições. Mas o Flamengo fez uma boa partida, acho que foi uma partida, foi bem disputada, os dois times tiveram chances de vitória. O pênalti, foi pênalti. Se a gente leva para olhar e a regra, né, realmente como a regra fala, foi pênalti. Mas assim, isso é um pouco interpretativo, porque já vi lances parecidos, onde não foi se marcado, com o próprio Flamengo, né? Contra o Palestino mesmo, o Flamengo teve uma situação assim, o zagueiro do Palestino vai tirar o braço, a bola bate no braço dele e não foi dado pênalti. E é nítido, ali, pelo menos não digo ao vivo, mas com o VAR, vendo na televisão, no replay, é muito nítido que o Davi Luiz, ele tá tirando, ele não está colocando o braço para impedir a passagem da bola. A bola está vindo na direção do braço dele, que ele não estava igual um Cristo Redentor, mas estava, que é normal, um pouco aberto, e ele vai puxar. Isso que ele vai puxar, não dá tempo, a bola bate. Então, se for ao pé da letra, ok, bola na mão, ao pé da letra, tá ok, não tem que. Mas se você parar, realmente interpretar, você vê que não foi propósito, que ele tá tirando o braço. Mas tudo bem, ok, deu pênalti, não vou chorar disso, tudo ok. O gol do Gabigol é muito complicado porque tem imagens que mostram que ele está impedido e tem imagens que mostram que ele não está impedido, que o zagueiro do Atlético Paranaense. E aí aquela história do frame, né? Em que momento é soltado o frame para mostrar a imagem com a imagem? Então assim, mais uma coisa a gente não tem ideia realmente qual que é o certo, é o do VAR, as outras imagens que saíram aí, ok, mas vamos seguir a anulação do gol. E aí vem o gol do Flamengo, um gol de empate com 1 minuto, que aí vem o choro do Atlético Paranaense. Amigos, não tem nada demais no que aconteceu. O árbitro, ele tem total autonomia para, ao término de um jogo, a não ser questão de cobrança de pênalti, que pode ter estourado 10 minutos, mas se tiver uma cobrança de pênalti, ele tem que ele tem que ser cobrada. Nos demais lances, se houver uma situação na qual o árbitro veja que há uma situação de perigo, ele tem a opção de encerrar a partida ou de deixar acontecer aquele lance. O Flamengo vinha de um escanteio que gerou outro escanteio. Detalhe, antes dos escanteios, os jogadores do Atlético Paranaense estavam fazendo cera. E está na regra. O juiz deu tantos minutos, ele pode acrescer se ele vê que dentro desses minutos que foi dado, houve necessidade de acrescer. E ele viu que houve necessidade de acrescer, uma vez que o Atlético Paranaense estava demorando para cobrar lateral, estava demorando para cobrar tiro de meta. E, vendo dessa forma, ele falou, não, vou acrescer mais 1 minuto. Vem um escanteio, onde teve um escanteio em seguida. E ele pode, ele não é errado, não é... tanto ele podia encerrar, ele podia também falar, não, já passou, é lance de perigo, mas não quero. Ele podia, não ia estar errado, mas ele também podia deixar. Então, só que é aquela coisa, se o Flamengo não fizesse o gol, ninguém estava falando disso. Como o Flamengo empatou, aí o Atlético Paranaense veio chorar. Se fosse o contrário, se fosse o Atlético Paranaense ainda tentando fazer o gol
e o juiz impedisse esse escanteio e falasse, não, acabou o tempo, não vai ter escanteio, iam rasgar as perucas. Porque o Daronco é um ladrão, porque não deixou cobrar o escanteio, porque se fosse outro time deixaria ele cobrar o escanteio. Então, assim, é chororô demais, é aquele sempre ditado que eu falo. Chora na cama que é lugar quente, tá ligado? Então, assim, não tem nada demais. Que ele é um péssimo árbitro, eu concordo, mas nesse lance, a choradeira não vale, entendeu? Então, o empate foi justo, 1-1 foi justo pela partida. Eu vi até próprios atleticanos falando que foi justo, né? Aquele 1-0 seria... Tanto se fosse pro Flamengo também não seria o real. Então o 1-1 foi justo. E não vi nada de roubo, de assalto. Eu vi comentaristas aí descontrolados. Meu Deus. Enfim. Então tinha que passar por isso, falar disso aí. Outra coisa, a notícia também que já passou, mas eu tenho que falar aqui. É o título do Filipe Luís, né, galera? Como treinador. O Flamengo bateu o Vasco lá em São Januário. Nos pênaltis, o Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo, o Vasco ganhou, mesmo diferença de gols, e aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Flamengo garantiu o primeiro título do Filipe Luís como treinador, e o último como treinador sub-17, né? Porque, como todo mundo já sabe, agora ele já vai assumir o time sub-20, subiu, né, de categoria, e muito provável não, tem grandes chances de ganhar também já o seu primeiro título no Sub-20, já que o time está na final, né, do Mundial aí, vai disputar o Mundial contra o Olympiacos no Maracanã, se eu não me engano, em agosto. Então já vai ser aos comandos do Filipe Luís, então tem grande chance aí dele já conseguir um segundo título na carreira e já um título dessa expressão, né, Mundial. Então a gente só deseja aí sorte pro Filipe Luís e eu queria dar meus parabéns aí para esse primeiro título aí, de muitos que eu tenho certeza que virão, esse cara que é sensacional. Bem, hoje, ainda falando do jogo de domingo, hoje eu vi, o Paparazzo postou, alguns outros, tem um vídeo que está circulando de um torcedor do Atlético Paranaense, que ele filma a hora que sai o gol do Atlético Paranaense, e aí os jogadores vão comemorar na bandeirinha perto da torcida, e aí os jogadores de reserva do Atlético Paranaense entram, invadem o campo, passam pelo Rossi, e um dos jogadores que não dá para identificar pela filmagem, dá um bandão no Rossi. Simplesmente ele passa pelo Rossi e dá um bandão e o Rossi cai. E simplesmente a televisão não mostrou, o VAR não chamou o Daronco, ninguém viu, ninguém falou nada e ficou por isso mesmo. Até onde eu entendo, isso é uma agressão. Primeiro que ele não podia nem invadir o campo. Agrediram o goleiro do Flamengo, achando que já tinha, o jogo estava ganho, né? Achando que já eram os líderes. Segue o líder, eu vi gente falando, segue o líder. Se lascaram, né? Então, eu queria entender aí que agora, se esse vídeo chegou a mim, não é possível que a CBF, que outros órgãos competentes, esse vídeo não tenha chegado. Vamos ver aí se vai ter alguma, né, alguma situação, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai punir, identificar e punir esse atleta aí do Atlético Paranaense, porque vai o Flamengo fazer uma parada dessa? Vai. Então, assim, é muita perseguição, cara. O Flamengo, a gente sabe que é o time mais odiado do Brasil, todos contra o Flamengo. Eu nunca vi tanto youtuber deixar de assistir o jogo do seu time, que é no mesmo horário, pra assistir, pra secar o jogo do Flamengo, pra torcer contra o Flamengo. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca que eu vou perder o meu tempo pra assistir o jogo, deixar de assistir o jogo do meu time, pra assistir jogo de time de Palmeiras, de Vasco, de Botafogo, de Fluminense. Nunca. Nunca no Brasil. Enfim. Mas é porque é aquela coisa, time que incomoda é isso, né, filho? Time que é bom incomoda. Se a gente fosse uma bosta, ninguém tava que nem Botafogo ninguém se incomoda com o Botafogo. Quem é Botafogo, né? Então, Vasco, que ninguém se incomoda com o Vasco, por quê? Quem é Vasco, né? Então, é isso. Então, os caras se incomodam com o Flamengo, porque realmente a gente é bom e causa esse incômodo aí nos demais. Mas, esses assuntos aí, tudo isso foi que a gente era para ter conversado, né? Acabou que passou esses dias aí. Mas amanhã a gente já traz novidades aí sobre Flamengo Bahia, quinta-feira. Jogo que vale 6 pontos, até porque nós perdemos a liderança, né? O Botafogo acabou ganhando. Nosso conhecido cavalo paraguaio, mais uma vez mostrando aí sua eficiência no início do campeonato. Então, são líderes, 1 ponto à nossa frente. E o Flamengo está na vice-liderança à frente do Bahia apenas por saldo, tá, gente? Mesma pontuação. Então vai ser um jogo que vale 6 pontos, né? Flamengo e Bahia. Estavam se falando de uma festa que se faria para o Everton Ribeiro, né?
O Flamengo estava cogitando e tal, mas não se imaginava que a altura do campeonato, nesse jogo, o Bahia estaria disputando ali pau a pau ali pelas primeiras colocações. Então se achou prudente e não. No máximo a torcida deve aplaudir, fazer alguma coisa assim pro Everton, mas não é jogo de comemoração, é jogo para cair para dentro. O Flamengo tem que ganhar no Maracanã e caso numa derrota, tá tudo muito embolado, gente. A diferença é de 2 pontos, do quinto pro primeiro, do sexto pro primeiro, 2 pontos. Uma derrota do Flamengo, uma vitória dos de baixo, a gente cai de segundo lá para quinto e sexto colocado. Então, não pode pensar em perder, muito bem se empatar em casa, tem que vencer, fazer o trabalho, que eu já falei isso para vocês, em casa tem que ganhar. Então, esse oba-oba não vai, infelizmente, eu sei que o Everton Ribeiro merece por tudo, mas não vai rolar. E que a torcida aplauda, faça alguma coisa assim no início ali da partida e depois, meu irmão, ele é inimigo, tá do outro lado e bora pra cima. Então é isso, galera. Amanhã a gente se fala, se Deus quiser. Vamos falar muito ainda sobre o que vai vir aí de Flamengo e Bahia. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Uma ótima semana a todos. Raça, amor e paixão. Ó, meu amigo.